Bom dia, com muita alegria. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de tratamento. Bom dia, pessoal. Alegria sempre. Bom dia, amigos queridos. Bom dia! Em homenagem ao Fausto, que está feriando. Bom dia, turminha! Bom dia! Que belezura! Quando a gente fala esse bom dia, nessa alegria, o doutor Bittencourt dá um saculejo numa nuvem e cai um monte de estrelinhas. Bom dia! Maravilha. Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente tem aqui pessoas que deixam nosso coração todo cheio de alegria, né? A gente vai vendo as pessoas, os rostinhos, os retornos, e a gente vai ficando muito feliz. Hoje nós vamos falar mais uma vez de um tema muito interessante, porque o Valdemar ontem trouxe para nós a paciência, e ele trouxe a paciência como caridade. E se a paciência é uma caridade, ela é uma virtude, ela precisa ser exercitada. Assim também a vigilância. Emmanuel tira da parte de Mateus, no capítulo 24, versículo 42, essa frase: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que virá o vosso Senhor. É interessante quando ele traz sobre vigilância, porque a gente tem tanto conhecimento hoje em dia sobre vigilância, né? A gente vigia a nossa casa, a gente vigia o nosso lar, a gente coloca a cerca elétrica, né? A gente coloca empresas de segurança, a gente coloca cachorros muitas vezes, e nós muitas vezes esquecemos de colocar a vigilância da nossa boa vontade, da nossa intimidade com os amigos espirituais, da nossa intimidade com Jesus, a nossa intimidade com nossos anjos da guarda. Porque a vigilância externa nos protege, em parte, de assaltos externos, mas a vigilância do coração vai nos proteger desses mesmos assaltos, não que vem de fora, mas que vem de nós mesmos, né? Então, nós vamos trabalhando essa questão do vigiar. Vamos primeiro ler o que Emmanuel traz para nós. Eu vou passando ali, Theo. Para cima, para baixo, para o lado. Deu. Emmanuel traz para a gente. Depois a gente vai falar onde que está essa passagem lá no Evangelho, né? A gente sabe qual é o capítulo e versículo, mas qual o contexto. Então, vamos trazer primeiro o que Emmanuel nos oferece. Ninguém alega o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. É ele que dá essa orientação. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. Então, precisa estar atuante, ativo, né? Dilatação, né? Achei tão bonita essa palavra porque nos coloca em expansão. Expansão ativa. Defesa também. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, sempre vem um mas, porém, contudo, todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, ele não está falando se, ele está falando quando. Não será justo entregar ao mal, à desordem, né? Ou à perturbação, a parte do serviço que nos compete. Então, enquanto o Evangelho, enquanto a Boa Nova, enquanto o bem não estiver materializado na Terra, e materializado não é externo, é cada um de nós materializando esse bem em nós, né? Sermos o bem, sermos o Evangelho, não será justo entregar o que nos compete ao mal, porque no Livro dos Espíritos fala, não fazer o bem já é um mal. Então, entregar ao mal, entregar à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Essa é uma parte também que toca muito, que nós temos o hábito de entregar para a equipe espiritual, para Deus, a parte que nos compete.
O nosso serviço a gente deixa para Deus, né? Principalmente quando a gente traz a palestra de ontem no sentido da paciência. Oh, meu Deus, me dá paciência. Faça a sua parte, que a paciência desenvolverá em você. Se é virtude, está dentro de nós. Nós precisamos desenvolvê-la com exercício. Assim também a vigilância é uma virtude, a gente vai observar, e ela precisa desenvolver, crescer em nós. Nada cresce sem cuidado, né? A planta que não for cuidada, ela vai morrer. Muitas vezes a gente passa numa floresta e não houve ninguém que cuidasse. Ninguém de nós. Nessa parte existe a turma de Jesus cuidando, né? Então, o que não é da nossa parte, eles cuidam. O que é da nossa parte, nós precisamos de cuidar. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda esfera de trabalho no mundo. O cuidado nós precisamos em todo momento, em todo lugar, em toda parte do mundo, né? As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar, o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes em que se refugiam contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E, no serviço de construção cristã, a nossa construção do dia a dia, do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. Vou repetir esse último parágrafo. No serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos protege. Enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará, nós precisaremos fazer a nossa parte. Então, se nós estamos construindo um mundo futuro, e nós estamos, né, gente? Se eu nasci, eu estou querendo chegar, e eu li se chegar à idade de velhinha, porque velha já sou, né? Quero chegar no velhinha. A criança quer ser jovem, jovem adulto, adulto idoso, idoso quer ser velho. É para ser a mesma coisa? Não. Não, né? É porque a gente quer agarrar o osso até o final. E é para ser assim, porque existe a lei de conservação. Então, nós precisamos nos agarrar aqui até o final, com consciência, né? Com construção cristã. Se eu digo que sou seguidora de Cristo, ainda que seja mais ou menos, mas eu conheço o Evangelho de Jesus. Se eu busco o Evangelho de Jesus numa casa cristã, eu estou seguindo ou buscando seguir o Cristo. Eu preciso construir esse segmento em mim. E eu quero alguma coisa no futuro. Eu quero a implantação do Evangelho, a materialização do Evangelho em mim. Nós falamos, esse mundo não tem mais jeito, o mundo está perdido. Então, eu não tenho mais jeito? Eu estou perdida? Eu estou com tantas possibilidades, tenho tantas informações aqui dentro de mim, por que não fazer uso disso? Deixar isso jogado ao mal, relegado ao mal, oferecer isso para o outro? Quando eu culpo o outro, quando eu responsabilizo o outro do que eu deixei de fazer, quem está perdendo sou eu, não o outro, porque eu vou refazer. A boa notícia é que nós não morremos. A vida continua. Então, não adianta eu deixar para trás, eu só estou adiando serviço. E serviço adiado é serviço acumulado. Já pensou? O que eu não quero fazer, o que eu me sinto incapaz de fazer para a construção e edificação de mim mesmo, ninguém, nem Jesus vai fazer por mim. Porque ele não pode, que é diferente de ter capacidade. Ele não pode por causa do livre-arbítrio de cada um de nós. Então, a minha parte terá que ser feita por mim. E a minha parte é a parte da construção do Evangelho em mim. E eu construindo esse Evangelho em mim, vai estar construído no mundo. É um pedacinho. Uma casa não vai ser construída, levantada, se tiver faltando um tijolo. Então, eu sou responsável pela construção do mundo, do Evangelho no mundo. Porque, senão, se eu não fizer a minha parte, vai ficar capenga, correndo o risco de cair. Ô, Vinícius, desculpa, estou olhando para lá, não te vi.
Acumular. Vai passando, não, vai acumulando. Passando é quando eu entrego para o outro, né? Não, isso. O Vinícius está perguntando, né? Está afirmando que nós vamos adquirindo débitos, né? O que débitos são esses? Contra Deus, débitos com Deus, com a vida? Não, comigo, né? Eu tenho tarefas a serem cumpridas. Ninguém vai cumprir por mim a minha tarefa. E aí, se eu não faço, é como na escola, eu fico dependente de uma matéria. Eu não vou receber o diploma se eu não concluir aquela matéria. E eu vou precisar de refazê-la. Às vezes a gente refaz só uma prova, né? Porque na própria experiência a gente adquire condições de, com uma prova, a gente resolver aquela matéria. Outras vezes nós vamos precisar de refazer a matéria do início, né? Então, nós vamos adquirindo, não, o que nós deixamos de fazer vai acumulando. E nós precisamos de dar conta disso depois. Por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, está pesado demais. É porque não foi só da agora, né? A gente vai acumulando. Mas Deus é Deus de amor, né? Ele divide em prestações a perder de vista essas nossas possibilidades de reajuste conosco mesmo. Muitas vezes nós falamos que está pesado demais porque nós não prestamos atenção em nós. Nós queremos uma coisa e precisamos de realizar outra coisa. E o fato de nós não estarmos vigilantes ao que nós precisamos de realizar para a nossa construção, para que nós possamos ter o amor consolidado em nós, nos faz isso, achar que nós estamos com a cruz muito pesada, que está difícil demais, né? Ninguém quer morrer, ninguém quer morrer. Só que nós esquecemos que nós somos eternos. Então, às vezes, a dor, a doença, a dificuldade emocional é muito intensa. E há dores intensas demais, porque nós colocamos nós mesmos no caminho, ao invés de colocarmos Cristo em nós. Colocar Cristo em nós é fazer o que Ele fez, nos ensinando a fazer também. Quanta coisa a gente podia só deixar para lá. E a gente fica ali reclamando, brigando, né? Criando empecilhos para nós mesmos. Nós não devemos nada à lei de Deus, nós devemos à lei que Deus implantou em nós, lei de amor. Se eu não amei o suficiente, o tanto que eu deveria daquela matéria que eu estou passando, eu vou precisar aprender a amar direito, não dá para amar mais ou menos, né? A gente ama mais ou menos quando nós nos esforçamos para amar direito. Isso poderia ser. Então, mais ou menos respeitoso, porque eu estou fazendo o que eu dou conta. Mas quando eu não quero fazer o que eu dou conta, porque eu estou distraído com outra coisa, aí o peso fica muito grande, né? E eu vou precisar de refazer, sim. Esclareci? Então, no serviço de construção cristã do mundo futuro, eu acho que tem aí o principal que Emmanuel está querendo trazer para nós sobre a vigilância. Porque nós estamos numa casa cristã, nós estamos falando de Jesus, nós estamos querendo seguir o que Jesus nos ensinou. Ele viveu para nos ensinar. Ele não viveu para nos salvar. A salvação é fazermos o que ele nos ensinou. Para nós, do nosso jeito. Ele fez do jeito dele, nós fazemos do nosso. Mas não dá para fazer diferente. Não dá para deixar de amar. Não dá para deixar de perdoar. Não dá para deixar de sorrir, de auxiliar o outro, de caminhar junto. Porque quando eu deixo o outro de lado, eu vou ter que voltar depois. Pode ser que quando eu volte, aqui ele já está bem mais na minha frente, né? Mas vai ter alguém similar que eu vou ter que ir atrás, buscar, refazer o caminho com aquele, né? Porque a lei é de amor. Emmanuel continua que o apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. O que nós fazemos pertence a Jesus. Por quê? Porque ele é o governador do planeta, porque foi ele que pediu a Deus que nos desse uma nova chance e ele ia cuidar de nós. Ele falou que nenhuma ovelha de seu rebanho se perderia. Nenhum de nós vai estar perdido, por maior besteira que a gente faça. Só que ele fala, não faz não. Não faz bobagem não, porque eu estou aqui mostrando o que você pode fazer
para ser feliz. A Catinha cantou, por último, o maior testamento, testemunho, receita de bolo de vigilância, porque nós pedimos, na oração de São Francisco, a paz, né? Que sejamos luz, que possamos doar a paz, possamos doar amor. Isso é vigilância. Como que eu vou ser luz? Como que eu vou doar amor se eu não tiver isso dentro de mim consolidado? A quantidade é com Deus. Porque, gente, o que Jesus ensinou para a gente? Aquela multidão com fome, ele falou para Pedro: quantos pães tens? Que isso, mestre? São 5.000 homens, nós temos que 5 peixes, 2 pãezinhos, ou o contrário, né? Acho que é 5 pães e 2 peixes. Não dá para nem para nós, que somos 12. Pedro falava até entre dentes, assim, para ninguém escutar. Jesus multiplicou e sobraram 5 cestos cheios de pão. Vamos pensar um cesto pequenininho, né, gente? Sobraram 5 depois de uma multidão. Mas como tudo é abundância no reino do amor, provavelmente sobraram 5 cestos grandes. O que significa? Que Jesus quer um pouquinho de nós. É um pouquinho do que nós temos. Ele multiplica o resto. Só para nos ensinar que nós podemos sempre fazer mais, né? Então, não dá para a gente alegar, dizer que não foi suficiente. A gente não teve tempo, eu não tinha dinheiro, eu não tive oportunidade. Isso tudo é desculpa que nós damos para nós mesmos. Sempre com ele um pouco é muito, né? Porque é o suficiente. Ele, coloquei aqui, esse grife é meu, não é do Vinha de Luz, mostrando que ele, Jesus, virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, mas porém, contudo, todavia, né, Emmanuel, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Interessante quando a gente pensa isso, porque a gente está falando, Jesus não prescinde da colaboração dos vigias. Nós temos aqui o Gilmar, né? Temos o Edmar, que é o nosso vigia, porteiro, companheiro de tarefa da casa de Manuel Filipe Santiago. Algum de vocês vê o Gilmar ali parado, imóvel, protegendo a casa? Paradinho? Sem fazer nada? Por quê? Porque ele está no esforço do vigia que nós precisamos ser. É aquele que levanta, que ajuda, que auxilia, que busca, que orienta, que fala. É essa sentinela que Jesus espera de nós, né? Aquele vigia atento, aquele vigia em pé, aquele vigia que cuida. Mas não é o que cuida do outro, é o que cuida de nós mesmos. Então, a sentinela, a vigilância vai ser conosco mesmo. Eu procurei no professor Google e aparece a palavra vigiar 61 vezes na Bíblia. Eu não sei quantas vezes aparece no Novo Testamento, mas na Bíblia aparece 61 vezes. Significa que é algo de extrema importância. A vigilância é algo de extrema importância. Eu trouxe algumas passagens aqui que aparecem no Evangelho, Jesus trazendo para nós a importância da vigilância, do vigiar, né? Ele normalmente traz a palavra vigiar como uma segunda palavra. Quem sabe qual é? Ah, todo mundo afiadinho, né? Vigiar e orar. Então, vigiar também no professor Google é permanecer acordado, estar alerta, sóbrio. E o contrário de estar dormindo, inconsciente do entorno. Então, eu estou alerta, eu estou consciente do que está à volta, né? Estou acordado para o que acontece. Então, o tema de hoje é vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Em Mateus, essa passagem está falando da segunda vinda de Jesus. Ele fala da segunda vinda dele mesmo. Ele vem trazendo antes várias situações em que as coisas estarão tanto quanto caóticas, né? Houve esse caos naquela época, há vários caos em vários momentos da humanidade. Por quê? Porque nós ainda precisamos de nos organizar dentro de nós, né? Então, vai acontecendo fora aquilo que ainda está dentro. E aí ele veio trazendo e falando para cada um, né? Se você não estiver atento, vai passar. Você não vai perceber. E você não vai poder estar nesse outro nível
da materialização do evangelho em você e no mundo. Então, você vai precisar de refazer a matéria. Então, fica atento para você não perder oportunidades. E muitas vezes, ou todas as vezes, a gente deveria perguntar, isso que está acontecendo aqui e agora, eu preciso de passar, Jesus? Então fica comigo, me dá força. Porque isso vai mostrar se eu estou consciente ou não, se eu quero ou não, se eu estou gostando ou não, se está doendo ou não. Mas também vai mostrar o que eu posso fazer para vivenciar a situação da melhor forma que eu dou conta. Por isso, vigiai e orai, né? A gente vai falar um pouquinho mais do vigiai e orai. Então, dentro disso que a gente está percebendo, nós vamos ver, segundo Irmãs do Fogo, que o conceito de vigilância vai muito além de disciplinar os pensamentos. Né? Porque eu preciso de saber onde eu estou colocada nesse momento, onde que Jesus me colocou. Porque Ele me coloca e eu estou no melhor lugar, no melhor momento, com as melhores pessoas, com as melhores situações, com a melhor saúde, com o melhor corpo físico que eu preciso para me tornar uma pessoa melhor. É doente? É. A doença também nos faz estar no melhor momento. Quantas vezes a gente escuta aqui dentro da casa de Manuel Felipe Santiago, se não fosse assim, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria visto a vida de uma outra forma. Eu não estaria melhor. Né? Quantas vezes? Então, nós precisamos de ver o que eu quero, o que eu preciso fazer, o que eu preciso tomar consciência em mim, para observar que eu posso me tornar uma pessoa melhor. O que essas dificuldades elas estão referenciando na minha vida? Todas. Né? Porque só assim eu vou saber quais as que eu cacei, segundo a sua expressão. Né? Vale para todas as dificuldades que a gente caça. Né? Porque muitas vezes eu apresento ou aparecem dificuldades na minha vida porque eu busquei, porque eu fui invigilante, porque eu fui imprudente. Né? Exemplos disso nós temos a toda hora. O limite de velocidade é 60, é 80. Eu vou a 120. Acontece um acidente. Ué, mas o trânsito estava livre, mas eu não estava contando que aquele cachorro ia passar, que aquela criança ia atrás de uma bola. Né? Ah, mas o celular eu presto atenção. Né? Mas foi em frações de milésimos de segundo e que a coisa aconteceu. Só porque eu desviei o olho. Eu nem peguei o celular. Né? E naquela hora alguém bateu em mim, eu bati em alguém, alguma coisa aconteceu que não estava previsto. Nós temos outro hábito também de falar. Gente, quando eu falo hábito, na verdade, eu gostaria de falar mau hábito, eu estou evitando falar um mau hábito. Mas nós temos maneira de falar, Deus quer. Né? Ah, Deus quer. Deus permite. Né? Deus permite. Ah, eu estou com essa doença porque Deus quer. Deus está permitindo, porque Deus quer o quê? Que eu seja saudável, que eu seja feliz, que eu seja alegre, que eu esteja em abundância, porque Ele é abundância, Ele é amor, Ele é bondade. Né? Mas Ele permite, por quê? Para que eu aprenda o que realmente é bondade, alegria, discernimento, para que eu aprenda realmente o que é viver. Né? Mas disciplinar os pensamentos é necessário. Mas para eu disciplinar qualquer coisa, eu preciso estar atenta. Eu preciso conhecer. Como que eu vou disciplinar aquilo que eu não conheço? Eu preciso repetir. Eu preciso fazer aquilo repetir, é lógico, com frequência, com atenção, porque senão não há disciplina. As coisas mudam. Eu esqueço, deixa para lá. Isso também faz parte de nós, porque quando nós repetimos uma coisa muitas vezes, às vezes nem tantas assim, vai, eu não sei falar não, né, gente? Mas vai lá para o cérebro, para o reptilíneo, para o automatismo. Desce. Eu preciso buscar nas gavetas lá atrás. Né? Ou vai cristalizando, vai depender, né? Mas normalmente vai lá para trás. E até eu buscar aquele conhecimento de novo, por isso que eu tenho que estar o tempo todo ativa naquilo que eu realmente quero. E isso não é difícil, porque cada um de nós aqui presente, tenho certeza que em algum momento já quis alguma coisa com muita intensidade e conseguiu. Nem que tenha sido, segundo a Aldinha, abrir uma lata de leite condensado. Né? Alguma coisa, por menor que seja, a gente já quis muito e conseguiu. Então, por que aquilo que eu preciso fazer para crescer como ser que eu sou, como filha, filho de Deus que sou,
para viver realmente como deuses, igual Jesus falou. Por que que isso eu delego para outros? Por que que isso eu delego para o próprio Deus? Ele falou, mas eu te dei a vida para que você faça, você quer que eu faça por você? Eu delego isso para político, para situação, para dinheiro, eu delego isso para tudo. Eu estou sem dinheiro. Ah, mas a política hoje é assim. Ah, mas eu fui mandada embora. Ah, mas eu estou doente. Por que delegar? Nós temos exemplos de cristãos, de pessoas, e quando eu falo cristão, às vezes nem era seguidor do Cristo aqui na Terra. Às vezes seguidor de outras religiões, ou de outras seitas filosóficas, mas que perseveraram e conseguiram. Porque não precisamos de ser seguidores de Cristo para estarmos sob as bênçãos e o amparo do Cristo. Ele é o responsável por cada um de nós. Então, a denominação que os outros dão são todas respeitáveis e louváveis. Se a pessoa estiver fazendo o bem, ela está fazendo o que Jesus ensinou. Estai, pois, em guarda e vigiai incessantemente à porta do vosso coração, como a das vossas reuniões, para que o inimigo não a penetre. Estai, pois, em guarda, atento, vigilante, e vigiai incessantemente à porta do vosso coração. Por isso, não é só disciplinar pensamento, eu tenho que conhecer o que eu estou sentindo. Eu estou revoltada porque eu estou doente, eu estou revoltada, eu estou magoada porque eu perdi emprego, porque alguém foi embora, porque alguém morreu, que eu aprendi há uma semana ou 2 semanas, uma frase que um amigo espiritual trouxe, deslocamento de plano. Olha que bonito, gente. A morte nada mais é que o deslocamento do plano. E isso é para nos consolar quando alguém foi, nada para que nós queiramos deslocar de plano antes da hora, porque senão vamos ter que refazer. E refazer com acúmulo de tarefas, né? Então, nós precisamos também nos conhecer para saber realmente o que eu estou sentindo. Quantas vezes a pessoa fala que está ansiosa e está morrendo de medo, porque ela não conhece nem o que o corpo físico está falando com ela. Porque quando nós não prestamos atenção em nós, o corpo fala. O corpo fala. E o outro percebe, se estiver atento a nós, amorosamente, não vigilante, porque não é para nós vigiarmos o outro. O outro a gente cuida. Vigiar, nós vigiamos a nós. Né? Vigiamos nossa intenção, vigiamos nossas emoções, vigiamos realmente tudo aquilo que está dentro de nós. Porque Jesus falou que não é o que sai da boca do homem, né? Aliás, não é o que entra, é o que sai. O que sai é o que está lá dentro, né? Então é aquilo que eu tenho que saber, o que está saindo. Outra passagem, desculpa, que eu gosto muito, que eu sempre repito aqui, vocês devem estar quase cansados de ouvir, mas não cansa não. É a passagem da mulher hemorroísta, quando ela toca Jesus. E ele fala, saiu virtude de mim. Nós não sabemos o que sai de nós. Nós não sabemos o que nós permitimos que entre em nós, tanto é que nós falamos, fulano me deixou com raiva. Não, ele só acessou uma raiva que estava dentro de mim, escondida, em ebulição, doidinha para sair. E eu achei uma desculpa para que ela saísse, porque eu não me vigio, eu não me controlo. Assim como a raiva saiu dessa forma, o despeito sai, a inveja sai, né? A maledicência sai. Porque eu não conheço o que tem dentro de mim, como que eu vou conhecer o que sai de mim? E eu fico supondo o que entrou. Porque muitas vezes eu falo, estava num lugar com energia ruim, então por que você deixou a energia entrar? Se a energia estava ruim, deixa a sua energia boa influenciar e fortalecer aquele ambiente para que a energia ruim saia e a sua boa fique. Mas para isso nós precisamos nos conhecer, né? E nos alimentar de coisas boas. Vigiai incessantemente a porta do vosso coração, das minhas emoções, dos meus sentimentos, como as das vossas reuniões. Aqui, São Vicente de Paulo está falando no livro dos médiuns e está falando de reunião mediúnica. Mas as nossas reuniões, todas são mediúnicas, porque nós estamos envolvidos por espíritos, por pessoas dos dois planos de vida a todo momento. Então, eu preciso saber como estão as minhas reuniões aqui na casa de Manuel Felipe Santiago, na nossa casa, quando estamos só eu e mais um, é uma reunião de 2 pessoas, quando está a família toda reunida, quando eu estou no local de trabalho, quando eu estou no trânsito, ainda que eu esteja fisicamente sozinha dentro do carro,
como está. Então, em todo lugar, eu preciso estar atento e não distraído, para que o inimigo não a penetre. Que inimigo é esse? De fora é aquele que vai causar a divisão, mas o inimigo de fora só causa a divisão se o inimigo interno estiver ativo, porque se o inimigo interno estiver tornado em amigo, não vai ter a sintonia. Jesus recebeu inimigos externos, tanto é que foi crucificado, mas ele estava em paz, tanto é que pacificou. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Né? Será que alguns de nós aqui hoje falaríamos isso na hora que a gente estivesse lá, com dores físicas? Né? Mas é preciso que a gente pense nisso, porque quando formos assaltados por alguma pessoa em vigilante do lado de fora, se eu simplesmente soltar para essa pessoa a raiva, a mágoa, a indignação, eu vou entrar em sintonia e o mal vai ser maior. Se naquele momento em que eu for assaltado pelo outro e eu conseguir pedir, Pai, por favor, não permita que continue nesse mal que ele está fazendo, que vai prejudicar a ele. Agora, quanto a mim, me guarda, porque eu não quero sofrer, não, está tudo bem. Mas se eu não penso nisso, qual vai ser a minha reação? Se eu só penso que o outro está errado, que tem muito marginal, que tem muita gente assim, assado, quem sou eu? Ou qual lugar eu estou me colocando no mundo onde eu estou vivendo? O que realmente Jesus espera de mim onde eu estou? O que realmente importa para mim onde eu estou no meu momento? São situações e são frases que realmente eu penso nisso no dia a dia? Será que eu penso, e se fosse comigo? Eu poderia fazer melhor? Não me tornando uma pessoa aparentemente melhor, mas internamente. Por isso, nós vamos precisar sempre da segunda parte, né? Do vigiar e orar. Tem todo o cuidado, está no livro Saúde e Transformação, né? Saúde, Trilha de Transformação, o livro da AMENG, da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, que vale muito a pena ler. Está falando que tem todo o cuidado e vigia as nascentes do coração, mais uma vez, conforme Jesus nos advertiu, a fim de que não seja escolhido nas malhas dos espíritos imperfeitos que estão ao nosso lado. Eu ainda estou em crescimento, então lógico que o outro, encarnado ou desencarnado, também está em crescimento e pode não estar buscando Jesus como eu estou. Então ele pode ser, sim, uma pedra de tropeço no meu caminho, se eu não estiver atento. E tropeçar, gente, está tudo bem. Só não podemos ficar no chão. E ficar no chão é ficar ali, reclamando do outro, e o outro, e o outro. É levantar e falar, Jesus, você está comigo. O que eu faço agora? Lembrar de Paulo. Quando Saulo cai, literalmente, do camelo, do cavalo, quando a gente pensa, e ele fala, o que queres que eu faça? Mas ele jamais teria se colocado à disposição de Jesus dessa forma se ele não tivesse vindo em todo o caminho refletindo. Por isso nós precisamos refletir, porque nessa hora nós vamos saber falar, Jesus, o que você quer que eu faça? Porque eu não quero fazer isso, não. Minha vontade é de pegar o pescocinho do outro e fazer um suquinho aqui agora, mas eu sei que isso não é certo. O que você quer que eu faça? Me dá força. Vamos pôr água na boca. Gente, esse negócio de pôr água na boca, desculpa, vou contar uma coisa pessoal. Um determinado momento eu estava em um lugar e os assaltantes vieram, e eu sempre pensava, gente, como é que é esse negócio de contar até 3? Né? Até hoje no Pilates as pessoas falam comigo, Lícia, conta devagar, Lícia mesmo, menos rápido. E aí eu falo, como é que é esse negócio? 1, 2, 3. Eu continuava com raiva, eu continuava chateada. Eu ia falar o que eu queria falar, mesmo contando de 1 até 3 ou até 10. E aí o assaltante me colocou no banheiro e cada hora chegava um e abria assim a porta, né? Aí eu escuto ele falando com o dono do lugar onde estava. Onde está o dinheiro? Eu vou contar de 1 até 3. E tirou. Nunca mais eu esqueci que não adianta contar de 1 até 3, porque nós vamos fazer o que nós queremos fazer, contando até 1000. Se eu não estiver atento ao que eu realmente quero e ao que eu devo, não vai ser colocando água na boca. E quando o Chico fala para colocar uma água na boca, antes da gente falar o que não deve, é para colocar, respirar fundo, porque quando você respira fundo, ainda que contando, você oxigena o cérebro.
E naquela fração de segundo que a nossa emoção ela realiza, porque as emoções são viscerais, elas têm, segundo alguns psicólogos me informaram, tem um psicólogo aqui que fala se é verdade ou não, ela dura 90 segundos. 90 segundos para o pique da emoção vir e abaixar e eu ter controle sobre mim. Então, enquanto eu respiro profundamente, oxigeno o cérebro, 1, 2, 3 vezes, mais devagar do que eu contei aqui agora, eu vou tomar atitudes baseadas em escolhas minhas. Então, não é só pôr água na boca. Não é só, porque eu fico lá meia hora com a água, eu cuspo e falo que eu não devia. É pensar, né? E é tomar decisões conscientes, porque eu vou ser responsável por aquilo que eu fizer, em atitude, em palavra e em pensamento. Né? Então, que as minhas escolhas estejam sempre junto com Jesus. Não é deixar na mão de Jesus, é estar com Jesus. Falar, eu sei que o certo é esse, me ajuda a fazer. E buscar fazer. Desculpa pelo exemplo tão agressivo. Então, tem todo cuidado e vigia as nascentes do coração, conforme nos advertiu Jesus. Né? Porque eles vão chegar de uma forma sutil ou de forma vigorosa. Vai depender de como eu estiver, de como eu sentir. Vigorosa se eu estiver no bem. Aí vem de forma vigorosa para ver se balança. E aí devemos ser como o bambu, né? Flexíveis, mas voltar para o caminho. Destroçando-te os sonhos, os esforços de construção da verdade a que te entregas. Eu tenho que saber que eu estou na construção da verdade, na construção do mundo melhor. E não falar assim, agora eu desisto, cansado de fazer o bem. Já fiz tanto e vem as pessoas me atrapalham. Se cansou porque não foi o bem o suficiente ainda. É porque nós precisamos de refazer muito ainda para que a gente aprenda. Ora mais, confiando em Deus e a Ele te entregando. Vou passar porque eu quero trazer o que é oração. Emmanuel traz para a gente que a oração mais sublime é aquela que nos renova por dentro. Então, a oração mais sublime não é aquela que eu recitei. Ela pode ser até a oração recitada, aquela que a gente está com hábito, mas se ela ficar da garganta para fora, ela não vai ser sublime. Ainda que é melhor do que uma palavra feia, uma palavra agressiva, né? Ainda que seja aquela mecanicamente repetida, pelo menos eu estou buscando um outro nível de sintonia. Mas a oração sublime, aquela que vai chegar a quem deve, que é o Pai, é aquela que sai do coração. É aquela que nós nos entregamos. Jesus, agora é com você, porque eu não dou conta. E ele vai falar, vem comigo, Lícia, eu vou com você. Lembra da história que ele coloca a gente no colo? Aquilo acontece várias vezes ao dia. Mas ele vai com a gente. Ele não vai sozinho, não. Jesus só vai à frente quando nós não temos condição de fazer. Ele só faz por nós quando nós ainda não temos condição de fazer. E se a gente observar, tem tanta coisa que a gente ainda não tem condição de fazer e que não foi por imprudência, por negligência, mas simplesmente ainda ignorância. Mas nós já podemos fazer muita coisa no bem. Voltando rapidinho. Eu quero trazer essa passagem de Marcos, né? Não, eu ia falar que eu vou deixar alguém falar mais para a gente hoje, aproveitar que hoje é só eu, vocês já estão cansados, deixar alguém falar mais. Nós temos várias passagens de Jesus falando de vigilância. Nós temos uma que eu acho muito interessante, que chama as 10 virgens, né? Que elas estão, virgens são as noivas, elas estão lá esperando com óleo para o noivo chegar. Um tanto delas, 5, dorme, né? As outras estão lá atentas, o noivo chega. E agora? Só aquela que estava com os olhos, com a vela acesa, com o que for, é que ia conseguir acompanhar os noivos. As outras tiveram que refazer o caminho. É isso que Jesus está trazendo. É isso que Jesus mostra. Vigia. Você sabe como que é. Eu já contei, eu já vivi, eu falei das dores que vão acontecer. E em cada momento acontecem as dores, porque a dor vai significar que nós estamos no caminho certo do crescimento. E nós precisamos da dor, claro, gente, estamos num planeta, num mundo de provas e expiações, ou uma parte da regeneração.
Então, lógico que nós ainda vamos ter dores. Por quê? Porque nós somos persistentes, renitentes, preguiçosos. Nós somos tudo isso em detrimento do bem, né? Nós ainda não lutamos com todo o nosso empenho, com todo o nosso esforço, com toda a nossa alma, para sermos dignos de ser chamados, apesar de sermos filhos de Deus. Se a pessoa, quando a gente olha assim para um Chico, para uma irmã Dulce, e fala, nossa senhora, é uma filha de Deus, porque está fazendo o amor, está vivendo o amor. Nós não vivemos o amor nem no nosso cantinho. Nós não temos paciência. Tem outra coisa que eu quero fazer e preciso fazer isso. Ah, mas eu tenho um trabalho para fazer, eu vou ter que mudar de emprego, ganhar tão menos, passar dificuldade para cuidar de um filho que está com problema, de um pai que está com problema, de uma mãe que está com problema. Ah, mas eu tenho minha vida para viver. Isso tudo nos cria resistência. Quando a pergunta era, é isso mesmo que você quer, Jesus? Porque quando não é para a gente ter aquela experiência, vem o que nós chamamos de vida, entre aspas, né? E muda. Nós vamos sendo direcionados para aquilo que vai nos fazer crescer da melhor forma possível. Nós só precisamos aprender a nos entregar. Vamos terminar aqui com essa lição que Humberto Campos traz para nós do Boa Nova, que é aquela passagem de Pedro. Tá, os discípulos lá reunidos, vale a pena ler depois essa passagem, só não trouxe qual item que é. Mas o texto chama Lição da Vigilância. Quando todo mundo lá reunido, Jesus perguntando, quem dizem que eu sou? Ah, Elias, João Batista, né? O povo aí, cada um fala que sou alguma coisa. Tudo bem. Jesus estava implantando o Evangelho, implantando a Boa Nova, começando a falar que Deus é amor, que Deus é Pai, que somos iguais, que somos irmãos, né? Então, o que eles falam, eu só quero saber para que vocês atentem. Jesus sabia o que estava acontecendo, como que eles viam a ele lá fora. Mas Jesus queria que os discípulos soubessem como é que eles estavam chamando Jesus. Porque se eu não sei, como eu vou escolher? Como eu vou fazer distinção? Aí eles falam como o povo via Jesus e quem que eles achavam que Jesus era. Aí Jesus fala, bom, agora vocês sabem o que eles pensam de mim. Mas vocês estão comigo já uma boa caminhada aqui. O que vocês pensam de mim? Para vocês, quem eu sou? Né? Imagina, 12 lá pensando, quem será, né? Uns com vergonha de falar, né? Nossa, para mim é tudo. Né? Ah, você é Deus para mim. Devia estar cada um confabulando alguma coisa, mas caladinho. Vem Pedro e fala, você é o filho do Deus vivo, não é o Deus morto, não é o Deus da guerra. E Jesus fala, não foi você que falou isso, Pedro, você foi inspirado. Você, nesse momento, entrou em sintonia com o Pai, com o que tem de mais puro. E se você entrou em sintonia com o Pai, com o que é de mais puro, é porque você se permitiu que a sua parte de amor sintonizasse com isso. Né? Pedro deve ter ficado todo feliz, né? Acertei, né? Claro que deve ter, agora é minha parte, né? Deve ter dado uma invejazinha nos outros lá, né? Por que eu não falei isso primeiro? Eu tinha pensado isso, falei junto com o Pedro, mas falei baixinho. Né? E aí Jesus fala, bom, agora vocês sabem quem eu sou. Por tudo que vocês viveram, por tudo comigo aqui, realmente vocês sabem quem eu sou, pela essa resposta que Pedro deu, né? Pelo entendimento, pelas curas que vocês me viram fazer, de tudo. Não está isso não, né, gente? Isso é subentendido. E aí Jesus começa, bom, já que vocês sabem quem eu sou, porque eu estou aqui, vou contar o que vai acontecer. Vai acontecer muita tribulação, muita coisa. Vai haver uma desordem aí. E vão me prender, vão me crucificar, vão me chamar de mentiroso, que tudo aquilo que eu falei não tem nada a ver. Pedro fica indignado. Mestre, você acha que Deus vai deixar acontecer um negócio desse com você? Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. Né? Porque agora você deu ouvidos a uma parte ruim em você. E você sintonizou com aqueles que querem me derrubar. Satanás no sentido de quê? Daquele que não conhece, daquele que é divisão, nos mostrando, inclusive, segundo Arthur Valadares traz uma palestra falando, que para nós desmistifica até esse Satanás como aquela pessoa, com aquele espírito com tanto poder, porque nós temos o poder da divisão se nós estivermos desatentos, né? Então é isso que Jesus fala. E aí Jesus vai falar com Pedro, Simão Pedro, né?
Simão, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. Por quê? Porque uma hora eu estou atenta, eu faço tudo de bom. Outra hora eu distraio, eu ainda deixo aquilo que está dentro de mim que eu não conheço extravasar. Eu brigo, eu xingo, eu crio discórdia, às vezes até com meu silêncio, né? Com minha falta de posicionamento. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho, vigia cada momento. É cansativo no início, mas depois torna-se um hábito. Trazer Jesus para todo instante torna-se um hábito. Jesus, isso aqui que está acontecendo tem a ver comigo? Eu preciso disso? O que eu posso fazer? Como que você pode ir à frente e eu atrás? Mas juntos, né? Porque eu vou falar em nome seu, porque eu não faço ainda. Mas se você está comigo, eu consigo trazer harmonia e paz. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas, contudo, porém, todavia, na jornada do mundo, também basta, às vezes, uma palavra fútil, uma consideração menos digna. Eu só vou saber que é fútil ou menos digna se eu estiver atenta a mim. Porque falar que o outro está fútil, falar que o outro não resolve nada, sou eu. Basta uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas por sua própria imprevidência. Gente, vamos vigiar. Eu vou vigiar o horário que eu peço tanto para os outros. Eu fico assim para os meninos, às vezes, só esqueceu de fazer isso para mim. Vamos vigiar. Vamos vigiar a nossa intenção, o nosso objetivo. É isso que eu quero. Eu estou seguindo, eu tô bem na fita, Jesus, para você, não para o outro. Porque se o outro falar que eu estou bem, ótimo, que legal. Mas se Jesus falar que eu estou bem, e ele vai falar, fala assim, yes! Que Jesus continue conosco. Uma ótima semana para cada um de nós.